Bom, pessoal, eu modifiquei os nossos arquivos, eu fiz algumas mudanças. Eu fiz um CSS básico aqui, apenas com cores e bordas, tá? Coloquei algum texto e criei um menu no nosso header. Eu vou abrir aqui o CSS, eu coloquei alguns styles aqui e no nosso header eu criei um menu, né, e coloquei a logomarca, beleza? E no nosso footer eu coloquei o footer com um parágrafo, beleza? Com algum texto e eu incluí dois arquivos novos dentro de admin app. Eu criei uma pasta chamada funções, vou abrir admin app funções. Eu criei algum tempo atrás uma classe para execução de SQL, para executar as queries do MySQL, e eu transformei essa classe em várias funções, em um arquivo de funções, beleza? Os meus métodos da minha classe eu transformei em funções. Eu tenho aqui a função de conexão com o banco de dados. Ele vai conectar com o banco de dados, vai selecionar o banco e vai conectar, beleza? Eu tenho uma função que fecha a conexão. Eu tenho uma função que ele retorna o ID. Ele retorna o ID da inserção do banco de dados. Tem uma função carry que ela vai executar a carry passada, a string, né, que passada, e vai executar o MySQL carry e vai, se caso der algum erro na carry, vai retornar um erro, MySQL erro. Eu tenho uma função que insere no banco de dados, insere os dados no banco de dados. Eu passo a tabela e os dados com um array, e ele faz todo o tratamento, retira o que for de campos e o que for de valores com dois for each, e insere no banco de dados executando a função carry, que é essa função aqui que faz o MySQL carry. A ideia dessa videoaula é a organização de código e a organização do sistema, dos diretórios de um sistema, beleza? Por mais que o sistema seja básico, é bom ele estar bem organizado. E assim, eu até aconselho vocês a sempre reutilizarem códigos, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou reutilizando o código de uma classe que eu tinha, e transformei ela em função, né? E assim, eu estou reutilizando, não sei se vocês perceberam, eu não estou repetindo o código. Eu tenho a carry, eu tenho apenas uma vez eu executo MySQL carry. Nunca mais no meu sistema eu vou precisar executar essa função. Nunca mais. Eu só chamo a função carry aqui e passo a string, que é a nossa SQL. Passo a SQL e ele executa. Da mesma forma, o update, ele vai pegar a tabela, vai pegar os dados em array, vai pegar a cláusula, que é o nosso where, vai fazer o update e vai executar carry, que é a nossa função carry, beleza? Então, desde já que é o nosso foco da nossa videoaula, né? Eu já aconselho vocês a sempre reutilizarem código, beleza? E aqui é o nosso style. Eu fiz o estilo nossa navegação, nosso nav, fiz o estilo da nossa logomarca, centralizei o main, que é aquele ID que nós criamos na aula passada, né? Que é aquela div com ID main. Eu centralizei ele, coloquei 940 pixels de largura, beleza? Tem algumas classes úteis que eu sempre utilizo, que é o reset, que é alguma classe de left, de right, uma classe de esconder alguma div. E o nosso content foi uma div que eu criei dentro dos nossos arquivos, clientes, contato. Eu criei uma div chamada content, que vai ter o conteúdo, outra div com a identificação de sidebar, onde eu criei um novo arquivo chamado sidebar aqui, eu coloquei um texto, e ele está incluso em todos os nossos arquivos, clientes, contato, index,
está incluso em notícias, beleza? Tem o content que está com float left, o nosso sidebar que está com float right e o nosso rodapé, beleza? Essas foram as alterações que eu fiz. E tem um outro arquivo que eu incluí novo, que é um arquivo .htaccess, beleza? Esse arquivo eu sempre utilizo nos projetos que eu desenvolvo sistemas, que eu faço um sisteminha no braço mesmo com PHP, eu sempre incluo ele, que ele tem algumas configurações de URL amigável, beleza? Não precisa de eu fazer nenhum tratamento via PHP, né? Todo mundo conhece URL amigável e conhece aquelas 4 linhas do rewrite do htaccess, que ele pega ele pega o parâmetro passado pela URL e sempre redireciona para index. Aí na index que você vai fazer o tratamento. Aqui nesse htaccess eu estou fazendo diferente. Eu faço todo o tratamento com as regras do próprio Apache e trato esses arquivos, beleza? Então eu já trato esses arquivos e eu só pego no método get e ele já me traz esses arquivos. Conforme for passando as videoaulas eu vou exemplificar mais a fundo esse nosso htaccess. Ele é bacana, bem útil. Então estou reutilizando um arquivo antigo que eu sempre uso, beleza? Então tá aí mais uma dica para reutilização de código. Vamos abrir o nosso arquivo functions, né? E nele eu fiz uma funçãozinha básica, bem simples, que é uma funçãozinha para debug. Function debug, onde eu passo um objeto, um array, né, ou uma string qualquer, e eu dou um print pré e fecho a tag pré. E dentro eu dou um print R para fazer o debug desse objeto, beleza? Então essa funçãozinha é sempre útil para quem não usa um IDE robusta com debugs assim, e também não usa o xdebug do PHP. É bem simples, tá? Mais para sistemas básicos também. Se você for um programador já avançado, você não vai precisar dela, beleza? Por isso o nosso arquivo functions. E até aí beleza, né, pessoal? Eu vou colocar no nosso menu, cadê o header? Nosso menu aqui, ó. Vocês estão lembrados do nosso Bootstrap, da nossa URL base, né? Estão lembrados que a gente configurou a URL base para passar a URL completa no nosso links. Eu passei a URL base aqui no style.css e mostrei para vocês no código fonte como que ele ficou. Ele passou toda a URL /public /csr /style.css, certo? Na logomarca eu passei a URL base e nos nossos links também eu passei a URL base, beleza? A diferença é que em sobre, clientes, portfólio eu passei na frente da URL base. Em home não precisa. Para estar exemplificando para vocês, ó, na URL, clicar na URL, ele volta para a URL do sistema. Se eu clicar em sobre, ele pega sobre, clientes, ó, vendo? E muda só o conteúdo. O sidebar fica o mesmo, o footer e o topo e o menu fica o mesmo, portfólio, tá vendo? Notícias, ó, contato, beleza? Então o htaccess já está tratando isso para nós. Não precisa de eu passar contato.php, beleza? Ó, passei do mesmo jeito, ele funcionou. Então essa alteração que eu fiz, né, no nosso menu, e passei a URL base. Vou abrir o index. Eu vou estar exemplificando aquela funçãozinha debug. Vou dar um debug e vou passar uma string. Olá mundo. Ele vai retornar a minha string olá mundo com as nossas tags, a nossa tag pré do HTML dentro do olá mundo. Por que tem que estar pré-formatado dessa forma? Porque quando eu passar um array, vou criar aqui um array name, vou criar um array exemplo lá,
um array exemplo e vou dar o debug nesse array. Com o debug ele vai criar essa pré em volta para ficar melhor a visualização do nosso debug. Se eu fizer, olha só a diferença do debug e do print R. Tá vendo? Então, se você tem um array ou um objeto com muitos parâmetros, com N parâmetros, então vai ficar bem difícil a visualização dessa forma aqui, beleza? Vai ficar muito difícil a visualização dessa forma. Então, com o pré, com a tag pré, ele pré-formata o nosso array, o nosso debug, para ajudar na visualização, beleza? Mais para frente a gente vai estar fazendo debugs na tela e eu vou estar exemplificando melhor essa nossa função. Bacana? O que mais que a gente pode estar criando aqui nas nossas constantes é a aplicação. Aqui eu passei o path de aplicação, certo? O path de aplicação isso aqui é pra gente dar includes, beleza? Então, por exemplo, eu dei quando eu for dar, por exemplo, eu vou dar um include aqui em functions.php. Eu posso dar um includes em app. Isso vai ser mais para no núcleo do nosso sistema. A gente vai estar utilizando bastante essa path da aplicação. Para mim não estar sempre passando ponto barra, eu passo o path aplicação e ele vai estar incluindo, vai estar chamando toda a nossa pasta base, né? Tem aqui um erro aqui. Todo o nosso diretório base barra aplicação, aqui também é 2 barras, e function.php. Se eu tiver que incluir o MySQL fun, por exemplo, eu vou chamar funções mysql.func.php. Ele vai incluir para nós utilizando essa aplicação. Beleza? Por que eu estou incluindo o MySQL na frente do functions? Porque ele vai ser o primeiro cara que eu vou chamar. Eu vou chamar ele para conexão e para execução das nossas queries. Beleza? Se eu for atualizar aqui, bom, eu encontrei um erro no meu código que eu não estava passando no meu path de aplicação, eu não estava passando o admin, estava passando a path base já direto na aplicação, por isso que eu não estava incluindo o nosso MySQL fun e o nosso functions.php. Beleza? Eu fiz algumas modificações no nosso código. Eu incluí essa constante ds, que é o directory separator. O directory separator não precisa da gente estar passando essas barras aqui, ó, né? Já passo o ds, que ele já passa o directory separator. E outra coisa, eu modifiquei essa classe path base para a gente não passar manual isso daqui, né? A gente toda vez tem que estar entrando lá nas configurações do nosso servidor para estar visualizando qual que é o nosso caminho completo. Então eu peguei o diretório do arquivo, que é o nosso bootstrap. Deixa eu ver aqui. O nosso bootstrap está dentro de app, certo? O diretório do nosso aplicativo, né, é app. Então, se eu pegar o dir name, que é o diretório do aplicativo, ele vai pegar todo esse caminho aqui até a pasta app. Então, se eu pegar mais uma vez, é como se eu estivesse dando ponto barra. Ele está voltando uma pasta. Então, ele está pegando o admin. Beleza? E mais um dir name, ele está pegando o nosso caminho completo, que é o caminho do nosso site total. File, que é o nosso arquivo. Então está pegando dir name, o nome da pasta que está o nosso arquivo, que é o nosso bootstrap. Voltando uma pasta, tenho a nossa URL base, nosso caminho base. Vou deletar aqui, beleza? Aqui
e nosso caminho path, nosso caminho da aplicação, não precisa de eu passar o admin e o path, é só eu passar o dir name do nosso file aqui, beleza? Então ele já vai estar passando o nosso path da aplicação. Deixa eu atualizar aqui sem erro nenhum, beleza? Então eu vou estar incluindo nossa função MySQL e o nosso functions, beleza? Com o caminho completo. Aqui eu vou estar passando o ds aqui, beleza, é isso mesmo, ó. Nosso separador de diretórios, nossa URL base, nosso caminho base, nosso caminho da aplicação, a nossa URL do nosso diretório público, beleza? Outras coisas vocês podem estar definindo aqui, por exemplo, coisas do site, constantes úteis, digamos assim. Por exemplo, posso passar o nome, nome do cliente, né? Nome do cliente ou título, digamos assim. Certo que em sistemas robustos, sistemas grandes, nosso sistema ele é pequeno, só para um sitezinho institucional ou coisas do tipo. Para sistemas grandes, isso aqui tudo vai estar passando com banco de dados, né, para pegar o título, o sarchet, para pegar outras coisas a mais, beleza? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de que a gente pode organizar todas as configurações básicas do nosso sistema em um único arquivo, beleza? E chamar, né, esse arquivo, essa configuração no nosso site, né? Posso chamar aqui, ó, dar um eco aqui, então ele vai trocar o título, ó. Beleza? Posso fazer aqui, ó, ao invés de nome do cliente, título e passar o título do nosso site aqui, beleza? Só para estar exemplificando para vocês, eu posso criar também aqui configurações básicas, charset, posso passar aqui, ó, charset, passar aqui a linguagem do site, vou atualizar aqui, tá chamando charset é a linguagem. Se eu alterar aqui no define, se eu alterar aqui para ISO, ele vai alterar aqui, beleza? Bugou aqui as acentuações do nosso sistema, então, porque tá, os nossos arquivos estão codificados com o TF8, então beleza. Beleza, pessoal? A gente continua na próxima aula, para não ficar muito extensa a nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Eu vou pedir encarecidamente que vocês comentem, postem os seus comentários, suas dúvidas. Se tiver alguma reclamação também, pode comentar. Beleza? Eu tiro foto do comentário de vocês. E se gostaram da videoaula, dê um joinha, né? Compartilhem nas redes sociais, beleza? Eu espero que tenham gostado e até a próxima.